Mas antes de fazer a análise, iniciar a exposição do capítulo 2, eu quero só recapitular para vocês os eventos que ocorreram antes deste momento, todos os eventos que ocorrem antes do texto de hoje, em ordem cronológica. Então nós viemos da exposição do Evangelho de Mateus, onde vimos todos os acontecimentos envolvendo a história de um homem chamado Jesus de Nazaré. Um homem que, no seu discurso, no seu ensino, se declarou em várias oportunidades como sendo o Messias Salvador de Israel. E aí depois, com o tempo, com o passar do ministério, Jesus passou a ser rejeitado, primeiramente pelos religiosos do seu tempo, e depois, com o passar do tempo, esses religiosos influenciaram também as pessoas, o povo de maneira geral, a rejeitar Jesus como Messias. Jesus então foi traído, foi condenado à morte e foi crucificado. Depois, Jesus ressuscitou, como ele mesmo disse que aconteceria. Depois do terceiro dia, ele ressuscitaria. E aí então que o livro de Atos tem início. Lucas ele começa aqui o seu registro desse seu segundo livro, porque ele escreveu um dos evangelhos, dizendo que este mesmo Jesus de Nazaré, do qual ele contou a história no seu evangelho, ele ressuscitou e apareceu vivo aos seus discípulos por um período de 40 dias depois da sua ressurreição. Lucas diz que conforme esse tempo, de 40 dias aconteceu e diversas aparições de Jesus ocorreram nesse período, com isso nós temos provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. É isso que ele vai dizer no versículo 3 do primeiro capítulo. Olha, Jesus apareceu várias vezes ressurreto, num período de 40 dias, os seus discípulos, deixando com isso provas incontestáveis. Jesus ressuscitou. E aí, neste período de tempo, depois da ressurreição, Jesus ele esteve com os discípulos e ensinou os seus discípulos várias coisas relacionadas com o reino de Deus. E ele também entregou uma ordem aos discípulos. Ele ordenou que eles não deveriam sair de Jerusalém até que se cumprisse uma promessa específica que foi dada pelo Pai. Essa promessa é o batismo do Espírito Santo. Algo que, segundo Jesus mesmo afirma, ocorreria ali em poucos dias. E aí boa parte deste primeiro capítulo que nós já vimos aqui no livro de Atos, mostra os discípulos nessa pequena janela de tempo. Desde o momento em que Jesus foi levado aos céus, foi assunto aos céus, até o momento que ocorre o cumprimento da promessa que Jesus disse. Nós temos ali uma janela de 10 dias, onde são narrados aqui alguns eventos relacionados à vida dos discípulos. Sendo que o tema do texto que nós veremos hoje é o cumprimento da promessa. É o momento em que aquilo que Jesus disse que aconteceria em poucos dias vem e ocorre. É a consumação do batismo do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ler agora em Atos 2, dos versos de 1 a 13. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros:
O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Irmãos, eu vou dividir aqui a análise desses versículos em 3 pontos, como todo bom pastor batista que se preze faria. Uma pregação em 3 pontos. Eu creio que essa organização vai nos ajudar a entender melhor os aspectos principais aqui, mais importantes. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos o exato momento em que ocorre o cumprimento da promessa da vinda do Consolador. O momento em que os discípulos passam a ser habitados pelo Espírito Santo. Nós veremos, então, aqui 3 momentos distintos. Em primeiro lugar, nós veremos a maneira como o Espírito Santo se manifestou aqui. Depois nós veremos o resultado, a consequência dessa manifestação. E por fim veremos a reação das pessoas diante da manifestação do Espírito na vida dos discípulos. Então, primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para a maneira que o Espírito se manifesta aqui no texto, a manifestação do Espírito. Você pode olhar aí no texto, e aqui eu peço que você mantenha aberto o tempo todo, porque nós vamos aqui analisar e olhar cuidadosamente cada parte desse texto. Você pode olhar que a primeira informação que Lucas nos entrega é em relação à ocasião em que ocorre o cumprimento da promessa, o cumprimento do batismo do Espírito Santo. É dito ali, no primeiro versículo de Atos 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, a manifestação do Espírito ocorre no Pentecostes. E o que significa o Pentecostes? Pentecostes, irmãos, é uma palavra grega que significa literalmente o 50º dia. É o nome grego dado a um festival que é realizado pelos judeus 7 semanas depois da Páscoa. Quem é bom de matemática? 7 vezes 7, 49. Então, depois do 49º dia, vem o 50º, que é o Pentecostes. E é neste período, depois de 49 dias, que se comemora o período do fim das colheitas. E por isso também é chamado pelos judeus de a festa das semanas. Nós encontramos a orientação de Deus acerca desta comemoração lá em Deuteronômio, capítulo 16, nos versos 9 e 10. Ele diz assim o texto: contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Então era um momento de comemoração das colheitas, que o povo ia até o templo e entregava suas ofertas por gratidão de Deus ter abençoado as colheitas daquele ano. Alguns textos rabínicos, alguns textos escritos pelos mestres da religião judaica, eles vão associar o Pentecostes com a entrega da lei mosaica. Então o que eles dizem? Olha, a Páscoa é o momento em que Deus libertou o povo do cativeiro egípcio, o momento da saída. Depois de 7 semanas, foi que Deus entregou a lei para Moisés no Sinai. Então isso também estava vinculado na comemoração. A ideia é que depois da Páscoa, passando 7 semanas, Deus havia dado a lei para eles. Então eles tinham essa comemoração misturada, eles celebravam alguns eventos distintos dentro da sua história. Então o que nós temos aqui é que a promessa do batismo, o Espírito Santo, se cumpre em uma ocasião de celebração do povo judeu. A cidade de Jerusalém, ela estava cheia de judeus vindos de diversos locais. Nós sabemos pela história de Israel que depois do cativeiro babilônico, o povo judeu foi espalhado ao longo de toda aquela região que hoje nós chamamos de Palestina. Então você pode ver na relação que o próprio texto nos traz, que tinha judeus de todas as partes daquela região, de diversos locais. E eles estavam ali para celebrar as suas colheitas, agradecer a Deus pelo fruto colhido da terra. Então eles entregavam suas ofertas e também celebravam a entrega da lei de Deus a Moisés. Então, depois de informar sobre a ocasião, Lucas também cita que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. E aqui, queridos, nós não temos como ter certeza sobre o local exato em que eles estavam, porque a descrição que Lucas faz, ela é bem limitada. Essa expressão que nós lemos na NAA, estavam todos reunidos no mesmo lugar,
pode dar a impressão de que é o mesmo lugar do texto que nós vimos no capítulo 1, naquele lugar onde eles estavam orando e tal. Só que aqui também poderia ser traduzido que eles estavam todos em um só lugar. Então não tem uma precisão aqui para nos dar exatamente a localização. O que a gente percebe é que eles estavam próximos de um local bastante populoso ali, né? Provavelmente eles estavam muito próximos do templo. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que eles estavam no templo aqui. Que essa descrição de casa é uma referência ao templo. Porém, é difícil de afirmar, é bem confuso. O certo é, eles estavam próximos ali do local onde os judeus estavam comemorando. E aí, entrando no verso 2 e 3, nós vemos que Lucas narra a forma, então, como o Espírito Santo se manifestou ali. Ele diz, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, a forma como ocorre a manifestação do Espírito aqui, ela é muito significativa. Nós temos que lembrar que esses discípulos aqui estavam lá aguardando o cumprimento da promessa, mas eles não sabiam como isso aconteceria, nem quando. Eles não tinham ideia, eles sabiam, olha, o Senhor Jesus falou, vai acontecer a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, o Espírito vai nos habitar em nós, mas nós não sabemos de que forma isso vai acontecer, não sabemos quando isso. E é por causa dessa incerteza que essas referências aqui do texto, a maneira como o Espírito se manifestou, ela é extremamente importante. Você tem aqui o som como de um vento, línguas como de fogo. Isso aqui foi essencial para que os discípulos naquele momento soubessem, tivessem a certeza de que aquela era o cumprimento da promessa. Era o derramar do Espírito sobre a vida deles. Então, se a gente pegar a palavra grega, pneuma, aqueles que vêm nas doutrinas fundamentais devem lembrar, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, Essa palavra pneuma, que é traduzida por Espírito, ela tem a sua raiz na palavra pnoé, que é traduzida também como vários dos substantivos que a gente usa, como espírito, vento, respiração, tudo descende desse mesmo termo, descende da mesma raiz. Você tem uma referência direta do espírito com o vento, com o sopro, com a respiração. Tudo é semelhante no vocabulário grego. Agora, você tem que notar também que não foi um som qualquer, de um vento qualquer. O texto é muito claro aqui, O som era de um vento impetuoso. A ideia de um vento violento. Sabe quando dá aquela ventania e você escuta o assobio na janela? Você percebe, nossa, o vento lá fora está forte. Olha o barulho que ele está fazendo. Foi isso que aconteceu. Esse barulho encheu o local onde eles estavam. Certamente essa aqui é uma descrição de um evento sobrenatural. Está demonstrando, olha, isso aqui não foi o efeito de uma ventania. Não foi um evento meteorológico. Não. O som encheu ali. Era como o som de um vento muito forte. E aí, para não ficar apenas nisso, nós temos também pelo texto que línguas como de fogo entraram no local e caíram sobre a cabeça de cada um deles. E fogo, irmãos, nas Escrituras, ele é diversas vezes representado como a presença de Deus ali. Você deve lembrar da manifestação mais famosa de Deus nas Escrituras, que é quando ele aparece a Moisés. O que Moisés viu? Uma sarça, uma árvore envolta em chamas, mas que não queimava. Então nós temos aqui sinais externos que demonstram de uma maneira compreensível aos discípulos que aquela ali era a presença do próprio Espírito de Deus, se tornando realidade entre eles. Então eles claramente puderam concluir com isso de que aquele momento estava acontecendo o cumprimento da promessa de Deus. Irmãos, este momento específico aqui do texto, o momento que o Espírito Santo, ele é representado aqui pela presença física de línguas como de fogo, como o vento, o som de um vento impetuoso.
Isso aqui marca um momento singular da história da redenção. Isso aqui não é um evento qualquer. É um evento marcante. É um evento único. É o momento em que o Espírito Santo passa a habitar o coração de cada pessoa que crê em Jesus como Messias. Isso é extremamente importante e relevante, porque jamais havia acontecido na história antes de Atos 2. Você não vai encontrar esse tipo de coisa no Antigo Testamento. Uma habitação permanente do próprio Deus no crente. É isso que ocorre aqui. Começou aqui e seguiu e segue até hoje. Agora, isso talvez não seja nenhuma novidade para você que já é crente, que já conhece um pouco das Escrituras. Talvez não seja uma novidade o fato de que você sabe que é habitado pelo Espírito. Mas significa que toda pessoa que recebe o Espírito vai passar por uma experiência semelhante a essa? Será que toda pessoa que recebe o Espírito verá estes mesmos sinais? Seria bom, né? Nós não teríamos nenhuma dúvida. Seria excelente. Mas será que toda vez que alguém for batizado com o Espírito vai ocorrer uma manifestação sobrenatural de Deus, como ocorre aqui em Atos 2? E você já deve saber a resposta, irmão. É claro que não. E por que não ocorre mais assim? Porque não é mais necessário. Hoje, a principal evidência de que isso aconteceu na vida de alguém se dá por meio da conversão, por meio da mudança de vida, por meio de um compromisso com o discipulado cristão. É desta forma hoje que nós sabemos quando alguém recebeu o Espírito Santo, pelas evidências de uma verdadeira conversão. Nós não podemos aqui pegar esse texto e estabelecer com ele um padrão dizendo, olha, vejam como aconteceu aqui no texto com os apóstolos, com os discípulos. Isso tem que acontecer com cada um que recebe o Espírito Santo. Cada pessoa que passa a ser habitado, que é batizado com o Espírito, vai viver uma experiência semelhante a essa. Nós não podemos fazer isso. Isso aconteceu assim porque era necessário naquele momento. Um momento onde não havia nada. Eles não tinham uma revelação completa. Eles não saberiam quando e como aconteceria a promessa. Isso foi necessário para que os discípulos ali pudessem ter a certeza de que naquele momento se cumpria. Naquele momento eles passaram a ser habitados pelo Espírito de Deus. Agora, se nós fôssemos definir, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, nós poderíamos definir da seguinte maneira. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma obra do próprio Espírito Santo na vida dos crentes. É uma obra que ocorre na conversão e que coloca o crente em união com Cristo e com os outros crentes no corpo de Cristo. Nós não podemos construir a doutrina do batismo com o Espírito Santo baseada apenas em Atos 2, 1 a 13. Por quê? Porque nós temos mais revelação sobre isso. Há mais coisas que foram ditas e nós temos que construir com base em tudo que foi revelado. E sobre isso a palavra de Deus vai dizer, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ele está falando do corpo humano, então nós vemos o nosso corpo, ele é um só, você é uma unidade formada de várias partes. Você tem braço, mão, perna, barriga, né, os órgãos internos, enfim. Ele diz, olha, assim como é o nosso corpo, temos muitos membros em um só corpo, e todo membro, mesmo sendo muito, fazem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, ele diz. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha, da mesma forma, todos somos batizados em um só corpo. Nós formamos uma unidade.
do qual o crente são os membros desse corpo e Cristo ele é o cabeça do corpo. Todos possuem, todo o que crê desfruta desse privilégio de fazer parte da igreja, deste corpo de Cristo. Então, algumas informações são bem importantes que você precisa ter bem claro acerca do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo ocorre apenas na era da igreja. O batismo com o Espírito Santo não acontecia no Antigo Testamento. É por isso que havia uma promessa esperada, que Pedro, na sequência, vai falar sobre essa promessa, essa profecia que foi dada sobre o momento em que o Espírito habitaria no seu povo. Isso não acontecia anteriormente, não ocorreu durante o ministério público de Jesus. Esta obra batizadora do Espírito Santo, ela é única para a era da igreja. E essa era começa aqui em Atos 2. Começa no Pentecostes. Essa é a primeira informação. Segundo, o batismo com o Espírito Santo inclui todos os crentes dessa era. Todos. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Paulo ele é enfático nisso. Ele diz: todos são batizados. Todos bebem do mesmo Espírito, não havendo diferença sobre isso entre nós. Não existe crente mais espiritual que o outro. Não existe. A Bíblia é clara nisso. Ela ainda reforça em várias outras passagens. Leia Romanos 6, leia Gálatas 3, versos 27 e 28. Fala lá, todos bebem o mesmo Espírito. São unidos no mesmo corpo. Funções diferentes, mas o mesmo corpo. Todos. O batismo, ele une todos os crentes em Cristo. Ele une todos os crentes entre eles. E é isso que forma a igreja universal, a união de todos aqueles que creem. E terceiro lugar, o batismo com o Espírito Santo é uma obra realizada pelo Espírito Santo. Não é uma obra realizada pelo crente. E o que isso quer dizer? Qual que é a diferença? Por que eu tenho que crer que é uma obra do Espírito? Porque já, irmãos, que o batismo ocorre pela ação de Deus em nós, é Ele que nos regenera, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos une a Cristo, é Ele que nos insere na igreja. Então esse batismo ele não pode ser o resultado de uma experiência pessoal, de uma busca. Não pode, porque o agente da ação é o Espírito. Isso fica muito claro no texto de hoje. O Espírito veio, o Espírito vem até nós. É Ele que nos alcança, não é fruto de uma experiência pessoal. Então, tendo em vista aqui a maneira como o Espírito Santo se manifesta, os motivos, pelo qual houve essa manifestação de uma maneira sobrenatural, porque isso era necessário, naquele momento precisava acontecer dessa forma. Agora nós veremos o resultado dessa manifestação. O que aconteceu depois? No momento em que as línguas como de fogo descem sobre eles, eles são habitados, O verso 4 diz ali: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui, de acordo com esse versículo, o resultado inicial da manifestação do Espírito, do dia em que a promessa com o batismo do batismo com o Espírito Santo foi cumprida, foi que os discípulos ficaram cheios do Espírito, é o que diz o texto. E imediatamente, instantaneamente, começaram a falar em outras línguas. Algo que não partiu deles. Foi claramente uma obra do Espírito que concedeu a eles falar nessas outras línguas. E a primeira coisa que eu vou destacar aqui deste versículo é o resultado de ser cheio do Espírito. Percebam que o versículo ele inicia com essa informação, que no batismo eles ficaram cheios do Espírito. A consequência disso é que o Espírito Santo tomou o controle da vida deles e então concedeu que eles falassem outras línguas. O efeito prático da habitação do Espírito é esse. É o Espírito Santo assumindo o controle da vida do crente. É semelhante a alguém que está embriagado. É semelhante a alguém que está sob o efeito do álcool. Essa é a comparação que Paulo vai usar.
Nós somos exortados biblicamente a buscar ser cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito, diz a palavra. Paulo vai falar lá em Efésios 5, 18 a 20, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Ele disse, olha, a pessoa embriagada, ela não está mais no controle do próprio corpo. O álcool domina a pessoa. E ela faz coisas que ela não faria se estivesse numa condição normal. Essa é a ideia do alcoolizado, né? Então, ele diz, não se embriaguem, porque o vinho toma controle de vocês e vocês fazem coisas ruins. Vocês são levados ao pecado. E ele diz, mas deixem-se encher do Espírito. Ele diz, olha, é quase uma coisa semelhante. Você passa a ser cheio e passa a ser dominado pelo próprio Espírito. E qual a consequência de ser dominado pelo Espírito? Ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo, algo que todo crente deve buscar, é o mesmo que estar sempre sendo guiado por Ele. É estar sempre em busca de uma vida que honra e glorifica a Deus. É se deixar ser conduzido pelo Espírito e por meio da palavra. E aqui, irmãos, lembre-se, uma coisa jamais pode ser desassociada da outra. Se nós andamos no Espírito, nós andamos na palavra. Não é uma experiência mística. Eu não conheço nada da Bíblia. E aí eu creio que eu vou receber o Espírito como se fosse uma fumaça mágica que vai entrar em mim e vai me fazer ser uma pessoa santa. Não existe isso, irmãos. O Espírito Santo não vai lhe fazer conhecer as Escrituras de uma maneira que não seja lendo as Escrituras. Não há como ser cheio da palavra e vazio do Espírito, ou cheio do Espírito e vazio de palavra. Essas coisas não combinam. O efeito aqui que Paulo fala em Efésios é, sejam cheios do Espírito, falando entre vocês com salmos. Tá? Completamente relacionado uma coisa a outra. Não há como você dizer que é cheio do Espírito e não conhecer nada da palavra. São coisas incompatíveis. O Espírito vai nos levar à palavra. O Espírito vai nos dar sede de conhecer a palavra. O Espírito vai nos fazer querer cada vez mais ler sobre aquilo que o próprio Espírito escreveu a nós. E a segunda coisa que chama atenção aqui nesse texto, irmãos, está relacionada à questão das línguas. Eu acredito que se você já frequentou alguma outra igreja evangélica, você possivelmente se deparou com pessoas falando coisas estranhas. Pessoas orando lá e falando coisas que você não entendeu. Palavras que não pertencem ao nosso vocabulário. E essas palavras, essa prática é chamada de línguas estranhas, né? Então o irmão está orando em línguas estranhas. E nessa questão, irmão, eu não pretendo aqui ter o orgulho, a petulância de resolver uma disputa que se estende há séculos. Isso é um debate longo no meio evangélico, né? O que eu peço apenas, irmãos, é que você olhe atentamente para o texto. E analise aquilo que nós estamos vendo aqui no texto. E aí então você tire as suas próprias conclusões. Existem vários crentes piedosos nos nossos dias que afirmam ter experiências semelhantes a essa de Atos 2. Existem crentes de verdade que dizem orar em línguas estranhas, que dizem ter experiências semelhantes a essa que nós estamos lendo aqui. Mas não é porque existem alguns crentes piedosos fazendo isso que eu não tenho que alertar vocês sobre a possibilidade de mesmo crente estar andando em caminhos que não estão de acordo com as Escrituras. Nós temos que sempre estar alerta sobre essa possibilidade. Eu posso nutrir na minha vida algumas práticas que talvez não tenham respaldo bíblico. E aí mesmo as nossas experiências pessoais com Deus, aquelas mais queridas, aquelas mais particulares, elas também têm que passar pelo crivo da autoridade bíblica.
Eu preciso olhar para a minha experiência, que pode ser sobrenatural, que pode ser pessoal, e eu tenho que ir para as Escrituras e confrontá-la com aquilo que o texto diz. E aí então eu tenho uma segurança maior para mim mesmo poder dizer, olha, essa experiência que eu tive com Deus veio de Deus mesmo, porque está de acordo com as Escrituras. Isso aconteceu outras vezes, eu tenho aqui um relato que dá base para isso. Nós temos que sempre confrontar tudo com o texto. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso, que nós somos inclinados ao pecado, que nós somos orgulhosos. E o que não pode acontecer é que a minha experiência ser mais querida para mim do que o texto me diz. E aí então, quando eu me confronto entre a palavra e a minha experiência, eu fico com a experiência, porque ela está aqui dentro, ela é minha. Não, eu fico com a palavra. Essa experiência eu abandono. Talvez não seja de Deus isso que eu vivi. Eu me submeto ao texto. Então a primeira coisa que eu quero pontuar sobre esse assunto com vocês, irmãos, é sobre a palavra aqui, traduzida por língua. É a palavra grega chamada glossa. E no original, irmãos, essa palavra tem só dois sentidos. Ou ela está falando do órgão, da língua, da boca da gente, o músculo que nós temos dentro da boca, língua, nesse sentido, ou ela está falando de um idioma, de uma linguagem falada. Tá? Não tem outro significado. Lá, para quem escreveu isso para Lucas e para quem leu isso lá no início, não teria outra forma de interpretar o que significa a língua nas Escrituras. Sendo que este último, o sentido do idioma, é o que nós vemos aqui no texto. Discípulos falando em línguas estrangeiras. E aí você tem que lembrar que todo idioma que eu não conheço, ele é estranho para mim. Mas ele não é estranho para quem fala. E é justamente isso que o texto vai nos mostrar na sequência. Versos 5 e 6 ali ele diz: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade. Por quê? Por que eles ficaram perplexos? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então você tem neste momento pessoas de diversos locais ali em Jerusalém para comemorar a festa das semanas. Você tem homens piedosos, tementes a Deus, de diversas regiões. Vinham a Jerusalém judeus de todas as partes da Palestina. E muitos deles ficavam morando ali, desde a comemoração da Páscoa até o Pentecostes. Eles moravam ali por 50 dias. Por quê? Porque era muito custoso retornar. Eles vinham de muito longe. Então, para não ter que fazer uma viagem longa e voltar para o Pentecostes, eles moravam ali em Jerusalém por esse tempo. Então você percebe aqui um grande esforço desse povo. Eram pessoas piedosas, tementes a Deus. Eles permaneciam morando em Jerusalém pelo período de 50 dias até a festa, da Páscoa até o Pentecostes. Vinham de lugares muito distantes. A maioria desses judeus aqui sequer falavam o idioma original do seu povo, o hebraico. Nesse período da história, quase ninguém mais falava hebraico aqui. Tirando os escribas, os estudiosos, muito poucos falavam. A língua principal naquele tempo era o aramaico e o grego. Era o aramaico do Império Romano e o grego do Império Grego. Era o que ainda conservava. A grande maioria era bilíngue. Mas havia muitos dialetos sendo falados. É como hoje em dia ainda tem, né? Você vai para vários países que você tem o idioma oficial e dialetos que são falados. Se você for para a Amazônia, no meio de tribos, você vai ver que é dialetos que eles falam. Não é o português que a gente fala. E aí o verso 7 a 11 vai dizer: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas?
E aí fica extremamente claro, pelo próprio texto, que as línguas faladas aqui pelos discípulos, neste momento que eles ficaram cheios do Espírito, foram idiomas desconhecidos dos discípulos, mas conhecidos da multidão. Fica muito claro. Eram idiomas falados que eles não dominavam, mas que outras pessoas que estavam ali dominavam e entenderam. E esse é o ponto mais importante do texto, irmãos, não são os idiomas. Sabe, eu fiquei pensando, eu tenho que explicar isso ainda. Será que eu tenho que esclarecer uma coisa tão evidente? Será que tem que estar dando explicação sobre línguas? Está claro no texto. O que é mais importante aqui? Não é a questão dos idiomas estrangeiros. É o conteúdo da mensagem. O conteúdo da linguagem. O que os discípulos falaram em uma língua que eles não dominavam. O versículo 11 diz que eles falaram sobre as grandezas de Deus. Ou como traz a NVT, falaram sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. O resultado mais importante da manifestação do Espírito foi o testemunho inteligível das coisas que Deus fez por meio de Cristo. Foi o testemunho inteligível do Evangelho da salvação. E essa era a forma que Deus tinha para alcançar uma multidão vinda de todas as nações, que não falavam os mesmos idiomas. E foi isso que aconteceu. Deus capacitou os discípulos aqui a falarem idiomas que eles não dominavam, para transmitir uma mensagem que podia ser compreendida. As pessoas estavam lá e puderam ouvir o Evangelho de Deus, ouvir as grandes coisas que Deus fez por meio do Jesus Messias que morreu na cruz. Deus alcançou, e nós veremos na sequência, milhares de pessoas por meio deste evento sobrenatural. Deus alcançou pessoas vindas de todos os lugares, que falavam idiomas diferentes, por meio de uma obra sobrenatural do Espírito, que capacitou os discípulos a comunicar a verdade salvadora por meio de uma linguagem inteligível. Uma língua capaz de ser compreendida. Simples assim, irmãos. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, Deus ele levou os nossos pecados na cruz e não a nossa inteligência. É tão simples o texto, irmãos. Tão simples. E aqui eu vou além um pouquinho. Reparem, na sequência, do progredir da história da redenção, chega um determinado momento em que nós temos os apóstolos instruindo a igrejas que já estavam constituídas. Nós temos carta de Paulo a Coríntios, aos Efésios, a Filipenses, várias cartas de Paulo mandando instrução para essas igrejas que já estavam. E o que nós vemos em uma das cartas de Paulo é que teve uma igreja que começou a corromper esse dom que Deus deu para alcançar pessoas de diversas nações. Mais especificamente, judeus incrédulos. Judeus que vinham de vários lugares que não falavam mais os mesmos idiomas. E aí, reparem na repreensão que Paulo faz à igreja de Corinto. Uma igreja que possivelmente estava pervertendo o uso do dom de línguas. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 14, 9. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Daí depois dos versos 18 a 19 ele diz, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. O que Paulo está dizendo é extremamente simples. Ele está dizendo, olha, se eu vir aqui e fizer uma oração para vocês em um idioma que vocês não conhecem, como é que vocês vão poder dizer amém ao final da oração? Se eu vir aqui falar uma oração em um idioma que vocês não dominam, como é que você vai concordar com a minha oração ao final se você não entendeu o que eu disse? Não diga amém.
Se eu vir aqui pregar um sermão em um idioma que você não domina, eu vou vir aqui e prego em alemão, como é que você sai daqui edificado? Paulo está dizendo, olha, eu prefiro vir aqui e falar 5 palavras de instrução que vocês compreendam, do que pregar um sermão de 2 horas com palavras que vocês não vão entender. O que Paulo está dizendo é justamente isso, irmãos. Mais vale palavras inteligíveis do que palavras que ninguém domina, que ninguém conhece. E veja mais o que Paulo diz. E aí então tire as conclusões sobre isso. Lá em 1 Coríntios 14, 22 a 23, ele vai dizer: portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão todos loucos? Talvez se você já frequentou alguma igreja que tem esse costume, você deve ter tido essa percepção em algum momento. Não é normal isso. O que está acontecendo aqui? Isso nem idioma não é. Eles estão repetindo coisas, as mesmas coisas desconexas. Esse povo é meio louco. É triste, irmãos. É triste. Nós vivemos tempos estranhos em relação a isso, em que aqueles que conduzem as pessoas na palavra, que se empenham em ensinar as Escrituras de uma maneira inteligível, são chamados de frios. Pessoas que não têm a unção do Espírito. Eu já vivi isso na carne, irmãos. Eu já ouvi coisas do tipo, o pastor Fernando ele é um professor da Bíblia. Quando a gente quiser ensino bíblico, nós vamos chamar ele para vir aqui. Mas quando a gente quer unção, a gente chama a profetisa tal. Eu já ouvi isso, irmãos. E aí outros que agem das maneiras mais estranhas que você possa imaginar, que fazem coisas sem nenhum sentido minimamente lógico, que fazem até coisas contrárias às Escrituras, porque o texto fala claramente. Não façam isso na igreja, Paulo diz. Paulo censura essa prática. Ele fala de ordem. Vamos dizer que o dom ainda exista no momento. Ele diz, olha, no máximo 1 ou 2. Tenha sempre aquele que traduz para que a igreja seja edificada. É um sinal para descrentes e não para crentes. É para edificação da igreja e não edificação pessoal. Onde que estão cumprindo isso? Me diz uma igreja que faz assim, irmãos. E eu não faço aqui, irmãos, para escarnecer, eu faço para alertar, irmãos, porque nós muitas vezes andamos em caminhos perigosos e podemos achar que são caminhos de Deus, mas quando a igreja, a Bíblia é clara em alguma coisa, você vai ter que ficar, olha, minha experiência é muito querida minha, eu não consigo abandonar. Ou, realmente, talvez eu tenha entendido errado, talvez não é bem assim, talvez... Irmãos, eu gostaria de ir até mais longe aqui, analisar mais questões do capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas o propósito é Atos. E eu fico aberto, irmãos, para dúvidas, questionamentos. Se alguém quiser aprofundar, com todo prazer, posso ajudá-los e ir para a Bíblia. É isso que eu digo, temos que ir para a Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa regra. Nós temos que ser convencidos por ela. Ela tem que nos guiar em todos os pontos. Então, de acordo com Atos 2, o resultado da manifestação do Espírito, o resultado do cumprimento da promessa, o resultado de estar cheios do Espírito foi o testemunho inteligível sobre as grandezas de Deus. A questão dos idiomas ela é secundária aqui. Eu só entro no assunto por conta da questão cultural que nós vivemos, do momento da igreja evangélica. Mas isso é o de menos. O resultado foi o testemunho sobre Deus. Falar coisas sobre Deus de uma maneira que as pessoas puderam compreender e puderam crer. Foi isso que aconteceu. Isso é estar cheio do Espírito Santo.
Agora vejamos a reação a esta manifestação. Verso 12 e 13. Ele diz ali: todos atônitos e perplexos perguntaram uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Lucas aqui ele encerra essa narrativa de um momento histórico singular, extremamente importante, contando a reação das pessoas. A reação daqueles que presenciaram essa manifestação do Espírito. E aí, dentro da reação, nós temos dois grupos distintos. O primeiro grupo é aqueles que ficaram atônitos. É a mesma palavra que ele vai usar lá no verso 7, né? Ele acrescenta ainda aqui outros adjetivos. Eles estavam admirados, perplexos. Isso indica que essas pessoas que presenciaram a manifestação do Espírito, elas ficaram ali em um estado quase que de desorientação. Esse é o sentido literal de atônito. É ser surpreendido por algo de tal forma que você quase perde a compostura mental. Você fica tonto. Meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Sabe, tu acorda de noite com barulho. E você acorda, o que está acontecendo? Não sei, né? Demora um tempo para você cair em si e entender o que está acontecendo. É isso que significa. Essa foi a reação. E Lucas diz que estava ali uma multidão de homens piedosos. Homens tementes a Deus. E essas pessoas estavam tentando entender o que havia acontecido diante dos olhos deles. O questionamento que eles fazem no verso 2 é bem claro nesse sentido. O que será que isso quer dizer? E é justamente este questionamento aqui que vai dar a oportunidade para a pregação de Pedro. Na sequência, Pedro vai dizer o que está acontecendo. Pedro vai responder essa dúvida, vai explicar o que e por que estava acontecendo. Só que nem todos ali estavam nesse mesmo estado, buscando com sinceridade entender. Lucas diz que havia um grupo de pessoas que optaram por ridicularizar os discípulos. Zombar. Começaram a dizer, mas estão bêbados. E essa, irmãos, é uma reação que nós já vimos em outras oportunidades na própria Escritura. É uma reação de pessoas que se opõem a Deus, que se opõem à sua obra, e aí quando eles estão diante de algo que eles não conseguem explicar, ao invés de dobrar o braço e dizer, não, mas isso é de Deus, né? Só Deus pode fazer uma coisa assim. Eles preferem se fazer de tonto, se fazer de tolo e passam a zombar, a ridicularizar as pessoas por isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus, quando Jesus fazia milagres inquestionáveis. E aí o que os religiosos passaram a fazer com ele? Mas isso aí vem de outro lugar. Esse poder aí não é de Deus, não, é do diabo. Esse homem é um endemoniado. Não é muitas vezes o que continua a ser feito nos nossos dias? Quando você escuta o testemunho de uma pessoa que se converteu, que teve uma grande mudança de vida, sempre vai ter um grupinho pronto para zombar. Da onde? Tal pessoa se converteu? Ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-mentiroso, ex-adúltero, isso não existe. A pessoa está só se fazendo. Isso não deve causar surpresa em nós. E se ficasse só nisso, irmãos, nem teria problema. Eu não me importo com piadinha sobre pastor. Fernando é pastor? Pastor só rouba as pessoas, né? Arrumou um jeito fácil de lucrar, de ganhar dinheiro. Está lá enganando as pessoas. Só que a zombaria, ela tende a escalar. Isso nós vamos ver no livro de Atos. Isso ocorre no mundo, irmãos. Em vários lugares. A zombaria vai escalando violentamente. Quer uma amostra? Acompanhe aí no livro de Atos mesmo. Você tem aqui no verso 13 a zombaria. Se você corre um pouquinho para frente, lá no capítulo 4, verso 7, você vai ver que da zombaria começa um questionamento. Atos 4, 7. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeram isso? E aí do questionamento escala para ameaça.
verso 17 do capítulo 4. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais neste nome a quem quer que seja. Depois da ameaça, vai para a prisão no capítulo 5, verso 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Da prisão vai para o açoites, no verso 40 do capítulo 5. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E da oposição vai escalando até o assassinato, no capítulo 7, versos 55 a 58. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Esse é o modus operandi, né? O modo de operação de um mundo em oposição a Deus. Começa com simples piadinhas, mas conforme o mundo vai se sentindo incomodado com a presença do crente, com a palavra de Deus o censurando, com pessoas dizendo: vocês estão errados, vocês estão em pecado, vocês têm que abandonar esse tipo de coisa, a piadinha vai escalando, vai se intensificando, até podendo chegar ao extremo. E aí pode parecer até algo distante de nós, né, irmãos? Mas isso ocorre em muitos e muitos lugares no mundo. Países onde o cristianismo é proibido, onde os cristãos são perseguidos, onde qualquer um que queira anunciar a Cristo e as grandezas de Deus são perseguidos, encarcerados e muitas vezes mortos por isso. Enquanto o incômodo não é grande, irmãos, fica só na piada. Nós já estamos passando da piada e já temos visto até algumas prisões. Aqui no Brasil, irmãos, pastores se negando a fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo processadas e presas. Conforme o cristianismo vai incomodando o mundo intensifica. Devemos nos preocupar? Olha, irmãos, nós devemos sempre orar. Devemos sempre estar muito convictos daquilo que cremos, saber que Deus vai nos sustentar se isso chegar aqui também. Isso não escapa da soberania de Deus. Mas devemos permanecer orando para que isso não se intensifique no nosso país. Continuar fazendo a diferença, influenciando as pessoas do nosso redor, na nossa casa. O que fica muito claro, irmãos, mais uma vez, é o efeito da divisão que o Evangelho causa no mundo. O texto fica muito claro novamente. A reação distinta de pessoas que ouvem a mesma mensagem. A separação da fé com a oposição. Jesus mesmo explicou que o Evangelho faria isso. Faria essa divisão. E que isso poderia acontecer na mesma família. Lá em Lucas 12, versos 51 e 53, Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Nossa, pastor, mas isso é muito difícil de ouvir. É duro. Como assim? Irmãos, não são as minhas palavras. A Bíblia deixa muito clara essa divisão de 2 mundos, 2 famílias, 2 caminhos. O Evangelho sendo proclamado e produzindo 2 aromas distintos, cheiro de vida e cheiro de morte.
A verdade é que os valores mudam completamente. E aí, consequentemente, há os confrontos. Imagina um casal, marido e mulher, e aí um se converte, o outro não. Como faz para viver em união, luz contra trevas? Numa família, quando alguém se converte, é natural, às vezes há um distanciamento porque os princípios não são mais os mesmos. Tudo muda. Quando nos tornamos cristãos, a nossa vida é completamente redirecionada. Muito daquilo que Jesus ensinou, os seus mandamentos vão contra a maioria das coisas que são pregadas no mundo como sendo o caminho certo. E aí, diante disso, diante daquelas palavras bíblicas que não me são agradáveis, como essa de Jesus, falando de separação dentro de um mesmo lar, de confronto, quando eu me deparo com palavras que dizem que eu tenho que renovar minha maneira de pensar, que eu preciso agir radicalmente contra o pecado na minha vida, que eu preciso pegar uma cruz e seguir uma pessoa que nem está fisicamente mais entre nós. Quando eu escuto essas coisas, irmãos, palavras que são duras para o meu ouvido, coisas que, poxa, eu não quero abrir mão, nós vamos estar entre a escolha de dois caminhos. A minha reação vai ser um dos dois extremos. Ou eu vou dizer, não, olha, eu posso não entender agora, mas eu creio que Jesus é o quem diz ser. Eu creio que Ele é o Messias Salvador. Então eu vou seguir as palavras dEle. Porque eu confio nele. Por mais duro que isso possa ser a mim. Não significa que eu não vou questionar as coisas, né, irmãos? Não significa engolir tudo sem nem raciocinar, não. Eu vou sim questionar, eu devo fazer isso. Mas no momento em que eu procurar as evidências, essas evidências me mostrarem o caminho, o que eu devo fazer é me humilhar, é crer, é confiar. Olha, Senhor, eu achava que era de um jeito, e hoje eu aprendi que é totalmente diferente. Eu achava que um homem, um marido, um pai tinha que agir assim. Hoje eu percebo o quanto eu estava enganado. Eu preciso consertar isso na minha vida. Não existe estado neutro quando você se depara com a palavra. Não existe caminho do meio. Não existe meio termo. Nós temos os discípulos, aqueles que creem, que seguem o seu mestre, e nós temos aqueles que rejeitam, que discordam, que não acreditam. E aí alguns desses vão fazer uma oposição silenciosa, muitas vezes dentro da própria igreja. Escuta a palavra e silenciosamente discorda de tudo. Eu não acho que é assim. Eu não acredito no que ele disse. Mas não fala nada para ninguém. Mantém aquela oposição velada, particular. Mas vai ter outros que vão demonstrar isso publicamente e abertamente. Eu não creio nisso, não quero saber disso. Você está errado. Alguns, inclusive, vão iniciar na zombaria. Você está sendo enganado, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. E muitas vezes pode escalar ainda mais, como nós vimos em Atos, irmãos. Não há neutralidade aqui. Ou você vai crer naquilo que o texto diz, naquilo que a Bíblia diz, ou você vai se opor àquilo que a palavra diz. Então, para concluir, queridos, Pentecostes aqui foi um momento decisivo na história da igreja. Foi um momento, dentro dessa história da redenção, quando Deus encheu a sua igreja de poder. E não somente para as pessoas que participaram aqui, que estiveram presentes, mas isso aqui é para a igreja de todas as épocas. Isso aqui é para cada cristão através do tempo. O Espírito que neste momento de Atos se manifestou de maneira visível, como o som impetuoso, de um vento impetuoso, com o fogo, ele é o mesmo Espírito, irmãos, que atua e habita em cada um que crê na mensagem que fala sobre o Messias que veio ao mundo,
que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e um dia voltará para consumar o seu reino. É o mesmo Espírito. O Espírito Santo veio até os discípulos e os capacitou a cumprir com a sua missão. É isso que nós vemos no texto. O Espírito vem até eles e capacita a missão que eles estavam destinados. Qual é a missão? A mesma missão nossa, irmãos. Proclamar aquilo que eles viram e ouviram. No caso deles, com seus próprios olhos e ouvidos. A proclamar o evangelho da salvação de uma maneira poderosa, porque há o Espírito Santo agindo, e de uma maneira inteligível, de uma forma que as pessoas compreendam, elas possam escutar a mensagem e entendê-la, raciocinar sobre aquilo. E aí então, queridos, eu peço agora que você medite por um instante nisso. Não sei se em algum momento você já parou para pensar sobre esse assunto. Que todo esse poder que nós vemos no relato de Atos 2, essa manifestação do Espírito descendo sobre os apóstolos, você já parou para pensar que é esse mesmo Espírito aqui do texto que habita em você, se você é crente? Já parou para pensar nisso? É o próprio Espírito de Deus que habita naqueles que creem. Você crê nisso? Ou tudo aquilo que foi relatado aqui por Lucas, tudo que foi falado aqui nessa manhã, é difícil demais para acreditar? Nós devemos lembrar que há só duas reações a isso. Ou você crê naquilo que nós lemos e crê que isso aqui foi um episódio que aconteceu na história, ou você vai dizer, não, mas não pode ter acontecido. Não deve ser assim. São as duas reações aqui. E aí, como pessoalmente você tem reagido a isso? Como você reage ao ouvir sobre Jesus e as grandezas de Deus? Como você reage a isso? Se você crê naquilo que foi dito, se você é um crente, se você acredita em cada uma dessas palavras, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aí então eu pergunto, o que lhe impede de experimentar o poder do Espírito na sua própria vida? O que lhe impede de ser cheio do Espírito e realizar esta mesma obra do texto, que é dar um testemunho inteligível sobre as grandezas de Deus para as pessoas ao seu redor? O que lhe impede de fazer igual? Agora, se você está no grupo daqueles que não creem, se você tem dificuldade, irmãos, e muitas vezes isso pode ser sincero, pastor, eu quero, mas eu não consigo crer. Eu não consigo ter essa fé, eu não consigo enxergar isso que vocês tanto falam. Eu não consigo. Isso não é palpável a mim. Se você tem essas dificuldades em confiar naquilo que as Escrituras dizem, então, irmãos, o que eu posso dizer é, ore. Ore a Deus. Peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Peça para o Espírito Santo vir e fazer aquela obra que pertence a Ele. E aí, com poder, lhe conceda fé. Com poder, venha e lhe conceda fé em Cristo. É isso que você pode fazer. Orar agora. Então, queridos, eu vou dar um minutinho para cada um de nós aqui realizar a sua própria oração particular. E aí, na sequência, eu vou orar para encerrar a exposição.